Mais um fundo da Hectare Capital na área. Depois de muito sucesso com a HCTR e o Tord, temos agora o VCLH11, conhecido como Versalhes. O fundo que iniciou recentemente suas negociações na Bolsa de Valores acabou de convocar sua segunda emissão de novas cotas com o intuito de dobrar o tamanho do fundo, para mostrar para o mercado que não está de brincadeira. E nesse vídeo de hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre o fundo, ver ali o relatório gerencial, ver na prática algumas informações e a gente discutir, falar sobre sua última emissão e principalmente a próxima emissão de novas cotas, as informações importantes sobre ela. Então vamos agora para o computador para entender tudo de forma mais didática e mais clara. Vamos lá, o VCLH, que é o Versalhes, perfeito? Será um fundo de papel. O que é isso, Matheus? É um fundo que investe prioritariamente em dívidas imobiliárias, os CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Será gerido pela Hectare Capital, como eu havia mencionado anteriormente, terá uma gestão ativa e a composição que ele busca para a carteira é entre 67% ou 2/3 do patrimônio líquido voltado para CRIs e 33% ou 1/3 voltado para demais ativos imobiliários. O que significa esses demais ativos imobiliários, Matheus? Desenvolvimento, equity, investir nos projetos de desenvolvimento, certo? Isso é um ponto muito importante porque muitas pessoas estavam se perguntando, Matheus, por que mais um fundo da Hectare Capital? A gente tem que entender que hoje na prateleira da Hectare a gente tem o HCTR, que é um fundo 100% focado em papéis, a gente tem o Tord, que querendo ou não é um fundo que está crescendo, mas a ideia, a composição que a Hectare quer trazer para o Tord é desenvolvimento mais raiz, entre 50% e 70% em desenvolvimento. E aí eles entenderam, ó, falta um fundo nesse meio termo, falta um fundo para ingressar ali entre o HCTR e o Tord. Nasceu o Versalhes, e aí o intuito é exatamente esse. Vamos agora para o relatório gerencial entender como é que está um pouquinho do fundo hoje, mas ver o que ele imagina para a carteira do fundo como um todo. Relatório gerencial, como a gente sempre menciona, o melhor amigo do investidor de fundos imobiliários. Trouxe aqui do Versalhes, relatório gerencial de março de 2021. Então vamos ver as informações. Sempre tem a palavra do gestor, que ele comunica um pouco algumas informações pertinentes, algumas informações importantes. É sempre importante estar lendo, entendendo os movimentos que aconteceram. Eu queria salientar aqui o ponto do lado, aqui ó, política de investimentos. O fundo aplica seus recursos em ativos exclusivamente com lastro imobiliário, natural, fundo imobiliário só pode investir obrigatoriamente em ativos que tenham lastro imobiliário, mas o ponto é, respeitando o mínimo de 67% do seu patrimônio líquido em CRIs e até 33% em demais ativos imobiliários. Essa informação é importante porque você lê isso aqui e entende o que a Hectare Capital quer buscar para o Versalhes. Qual é a política de investimento, o que a gente vai ver no Versalhes, certo? A gente vê um patrimônio líquido aqui de aproximadamente 119 milhões, robusto, né, querendo ou não, fundo que acabou de nascer, público-alvo geral, ele acabou de mudar isso, fiquem tranquilos que a gente vai discutir. Aqui tem o início do fundo, começou em 8/1 de 2021, tem o gestor aqui que é Hectare Capital, como a gente havia mencionado, administrador Vórtice, taxa de administração de 1 até 0,8% ao ano, taxa de performance 20% do que excedeu IPCA mais 4% ao ano. E aqui mais algumas informações, mas eu queria puxar aqui já, a gente vê a demonstração do resultado do exercício gerencial, aquela famosa DRE. Vamos ver aqui de forma rápida, de forma breve, que eu queria salientar com vocês. Aqui são os resultados do fundo, que teve de geração de caixa como um todo, né? A gente vê aqui resultado de equity 0 e a gente vê aqui resultado de CRIs 1,7 milhões. Esse é um ponto importante porque até então mostra que a carteira de equity deles não gerou nenhum resultado. Mas na verdade ele não tem ainda com a carteira em equity. Ele tem essa proposta. O foco dele nesse primeiro momento foi focar em CRIs. Por quê, Matheus? Porque os CRIs, querendo ou não, trazem um fluxo mensal ali. Eles estão pagando todos os meses. Diferentemente de um equity, que quando você investe nele, acaba que você tem um processo de desenvolvimento e no final você acaba vendendo alguns ativos ali dentro, né? E ainda não foi incluso o equity na carteira, o fundo ele não se sentiu maduro, provavelmente nessa próxima emissão ele deve estar investindo um pouquinho, que é a Pimenta. Então ele foca em CRIs, que é o intuito de trazer fluxo de caixa, e ao longo do tempo, quando se sentir mais maduro, vai trazer o equity para a carteira, que é o desenvolvimento. Perfeito? Vamos descendo aqui agora para entender distribuição de rendimentos 0,12 por cota, certo? Dividend yield mensal de 1,21%. Olha que dividend yield robusto. Você vê que realmente é forte, né? Um fundo que paga bem. É aquele negócio que a gente sempre menciona. Se o fundo ele tem um alto retorno, naturalmente ele tem um risco a mais. A gente vai ver aqui as taxas ponderadas do fundo, certo? Tipo de ativo, ele tem aproximadamente 98% investido em CRIs, certo? E aqui tem o quê? Os CRIs dele, mais a taxa média IPCA mais 11,51,
Nossa, esse CDI aqui está voltado para o caixa e aqui tem GPM mais 13,80. E, consequentemente, o cupom ponderado médio de 12%. Então, é realmente algo que chama muita atenção, é um retorno muito forte, né? A taxa média do fundo de 12%. E o ponto que eu queria salientar aqui com vocês, ele já vem com a composição muito mais forte em IPCA. Aquilo que a gente sempre menciona. Os fundos hoje de papel, entre outros fundos, estão buscando tirar um pouco o IGPM da carteira e trazer o IPCA, porque torna as operações mais saudáveis. E é isso que a gente vê no fundo, pelo menos já, uma composição muito mais voltada ali, 3/4 do patrimônio em IPCA. Ponto positivo. Vamos dar uma olhada aqui nos CRIs por subordinação. Esse é um ponto que é um pouco mais avançado ali em fundos de papel. Se vocês quiserem, comenta aqui que eu posso fazer um vídeo sobre essa questão de senioridade, subordinação, né? E ele tem uns CRIs aqui que são subordinados, que são os menos arriscados quando comparados a outros. O melhor de todos, vamos falar assim, o sênior, né? Tem 50% da carteira, mas ao mesmo tempo também ele tem 45% voltado a subordinado. E querendo ou não, traz um risco a mais para a carteira. Então, é um ponto a se destacar, né? Que a gente fala, ele busca retornos a mais também. Tem aqui, ele tem CRIs por segmento. Me chamou a atenção o fato dele ter uma parcela um pouco menor ali em multipropriedade de loteamento e muito mais em corporativo, tá? Um pouco mais diferente da composição dos fundos hectare, ele tem mais em corporativo, me chamou a atenção. Aqui ele tem a distribuição geográfica, como é que tá ali a concentração como um todo, né? Ativos no Sudeste, no Nordeste, no Sul do país também. Aqui tem como foi essa linha do tempo da liberação para negociação. Isso a gente vai comentar na primeira emissão de novas cotas, que foi liberada aos poucos as cotas a serem negociadas. Então veja aqui, a primeira data de negociação, o início das negociações na Bolsa foi no dia 8 de abril e ele iniciou no dia 8/1. Então demoraram aí 3 meses para realmente estar começando a rodar o fundo. Na verdade não, 3 meses não, 4 meses, né? Calma que a gente vai ver tudo isso aí ao longo do tempo. Aqui 27 de abril, liberaram mais 6 milhões de cotas. 10 de maio liberaram mais cotas e 27 de maio liberaram todas as cotas e ficou tudo liberado ali, 12 milhões de cotas, tá? A gente tem o portfólio detalhado aqui, mostrar um pouquinho para ele para vocês, né? Vem aqui o setor, CRI, série, indexador, taxa de juros, tem algumas informações importantes. E aqui a gente tem o quê? As operações de forma mais detalhada. A gente tem um exemplo, CRI Bourbon, subordinado. Aí tem o vencimento, tem a remuneração, a localização dele e tem um trechinho falando aqui, né? Um parágrafo falando sobre as operações. Isso que não é importante porque fala um pouquinho sobre a operação, sobre as garantias, isso é importante. Mas agora que vocês conheceram um pouquinho mais sobre o fundo, lembrando que ele é um fundo que está quase que 100% alocado em CRIs e não tem desenvolvimento para a carteira, não tem aquele demais ativos imobiliários. Ao longo do tempo que ele vai se sentindo maduro, vai estar investindo e para isso ele precisa estar realizando emissões. Então vamos agora falar sobre sua última emissão e falar sobre a próxima emissão, que é a segunda emissão de novas cotas do Versalhes. Veja só, histórico de emissões. Sua primeira emissão, lembrando que ele teve o início do fundo em 8/1, como a gente havia comentado, só que iniciou-se apenas as negociações em 8/4. Por quê? Tem um prazo de liberação para as negociações. Ele começou com oferta restrita e CVM 476. Então foi somente investidor profissional ali, querendo ou não, que estava, e foram liberados ao longo dos tempos. À medida que as pessoas vão entrando, vai liberando, nas datas, né? Vai liberando aos poucos, como a gente viu, que foi liberado paulatinamente. E começaram as negociações no dia 8/4 de 2021, mostrando que teve uma captação final, essa primeira emissão, de 120 milhões. Realmente foi uma captação, querendo ou não, robusta, né? Para o fundo que acabou de começar. E ele recentemente mudou o público-alvo dele. Antigamente era somente para investidor qualificado e mudou para público em geral. Então qualquer pessoa hoje pode estar comprando o Versalhes 11, que é aproximadamente negociado por R$10, certo? E por conta disso, eles são obrigados a divulgarem um prospecto definitivo. Então eles divulgaram o prospecto definitivo, falam um pouquinho sobre o fundo, aquele documento mais extenso, comentando um pouquinho sobre o fundo, riscos e contar realmente a história dele. Então hoje é negociado de forma tranquila, normal, né? E qualquer investidor, o público em geral, pode estar comprando ele e também pode estar participando dessa emissão. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa emissão especificamente. Segunda emissão do VCLH11. O tipo da oferta vai ser uma oferta restrita para os cotistas do fundo. Isso é uma informação importante porque o fundo como um todo, ele tem ofertas muito mais restritas, né? Eu quero dizer, não só o VCLH, que já veio com a primeira restrita, a segunda também, mas a Hectare como um todo tem essa proposta de fazer emissões restritas voltada muito mais para os cotistas, os atuais cotistas do fundo. Tem um objetivo de captação de aproximadamente 119 milhões, certo? Só que pode estar acionando lote adicional e captando mais aproximadamente 23,7 milhões.
totalizando o montante, né, tendo a captação máxima de 142,9 milhões. Então vai praticamente dobrar o tamanho do fundo, né, vamos falar assim. Captação mínima de aproximadamente 10 milhões, vai conseguir naturalmente bater essa meta. O preço de subscrição hoje é de R$ 10,05, o preço de subscrição como um todo, que o que é representado pelo valor da emissão, que é em 9,91, o valor patrimonial dele também atual é de 9,91, olha que exatamente igual, tá? Querendo ou não, é um ponto que, parabéns, né? Taxa de distribuição, que é um ponto que a gente precisa destacar aqui, muito baixo, de 0,14 centavos e representa 1,39%. Isso é um ponto que tem que ser amplamente salientado, 1,39%. Parabéns aí, taxa de distribuição bem baixa. Em seguida, e o fator de proporção, que eu tinha passado aqui, é de 1%, tá? É de 1 que representa 100%, que é aquele negócio, vai dobrar. Então, se você tem, na prática, vamos entender na prática, se você tem uma cota, você vai ter direito de subscrever outra cota. Se você tem duas cotas, vai ter direito de subscrever duas cotas. É assim que funciona, fator de proporção 1 representa 100%, certo? Em seguida, vamos entender aqui, ó, data base vai ser no dia 13/5 de 2021, período de preferência vai ser do 18/5 até 28/5 e a data de liquidação vai ser no dia 31 de maio. Em seguida, teremos o período de sobras do dia 2/6 até o dia 9/6 e a data de liquidação vai ser no dia 18/6. E por fim, teremos a data de encerramento no dia 21/6, certo? Coordenadora líder vai ser Ativa Investimentos. Em seguida, eu trouxe o cronograma oficial da oferta para mostrar para vocês aqui de forma mais clara e objetiva. Veja só, ele divulgou no dia 6/5, né, que o fato relevante informando que ia iniciar, foi aprovado essa emissão de novas cotas. Em seguida, tem aqui o dia 13/5, vai ser a data de identificação que eles mencionam, que significa a data base. Aqueles cotistas que terão direito de participar da emissão, vai ser aqueles cotistas que estarão posicionados até o fechamento de mercado do dia 13/5. Até o fechamento de mercado. Então você tem que dormir com a cota do dia 13 para o 14, ok? A gente tem o início do período de exercício do direito de preferência, do dia 18, 28 finaliza, 31 é a data da liquidação financeira. Então aquele robozinho vai lá e pega seu dinheiro no dia 31/5. Importante deixar esse dinheiro lá na corretora, viu? Não vacila, não pisa na bola. Em seguida tem a divulgação do encerramento do direito de preferência e já em seguida começa o período de sobras. Então só terá direito ao período de sobras quem subscrever preferência, para deixar bem claro para vocês. Aí vai ter o período de sobras, quem quiser acionar o montante adicional pode solicitar mais cotas, caso deseje, e vai ser do dia 2/6 até o dia 9/6. Em seguida vai ter o encerramento e vai ter a data de liquidação financeira no dia 18/6. No dia 18/6 vai ter a data de liquidação financeira, então também tem que deixar o dinheiro ali em conta. E no dia 21 vai ter o encerramento da oferta. Bom, essas são as informações. Eu quis trazer um pouquinho para vocês o relatório gerencial, explicar realmente como é que está a composição do fundo, mas principalmente entender qual a perspectiva que o gestor tem para o fundo no futuro. Mostrar um pouquinho sobre a última emissão, que captou 120 milhões de reais, uma oferta restrita. Mais uma oferta restrita, sua segunda emissão de novas cotas. A tendência da Hectare é sempre estar realizando a oferta restrita. Então, só pode estar realmente subscrevendo as cotas quem for cotista do fundo. E eu trouxe para você todas as informações sobre a segunda emissão de novas cotas com o intuito de dobrar o tamanho do fundo. Bom, se você gostou do vídeo, dá o like, comenta, compartilha com seu colega, fala sobre esse fundo novo aí da Hectare que está saindo do forno. E é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.